Olá, eu sou a professora Marília Lovison, queria dar as boas-vindas a todos. Estamos iniciando a nossa aula aberta para discutirmos a vigilância e a pandemia. Ela é uma aula de encerramento da nossa disciplina de Epidemiologia de Serviços de Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e nós estamos aqui com os nossos docentes e o nosso convidado. Queria agradecer o professor Chester, Luiz Galvão César e a professora Zilda Pereira da Silva, que são os nossos coordenadores, junto comigo, da disciplina de Epidemiologia de Serviços de Saúde, o professor Eliseu Waldman, que é o nosso docente colaborador e que tem tanto contribuído para essa discussão da vigilância epidemiológica como um dos usos importantes e principais da epidemiologia de serviços, e o nosso convidado, o professor Cláudio Mairovic, sanitarista, muito conhecido de todos, da Fiocruz, e que vem trazer as suas contribuições para esse nosso debate. Então, nesse sentido, queria pedir que todos possam participar conosco e conversar conosco digitando aí no nosso chat. O certificado deste evento online, ele fica à disposição de todos que participaram e vocês podem acessar o link para poder preenchê-lo e recebê-lo ali no chat do YouTube, que está lá no canal da Faculdade de Saúde Pública. E a gente quer discutir, então, a vigilância em saúde e a Covid-19. Quais são as lições aprendidas, os desafios? Em resposta à pandemia, a vigilância foi um dos principais usos, né, da epidemiologia nos serviços de saúde e enfrentou muitos desafios. Esse debate trouxe várias questões a respeito dos determinantes e as implicações em saúde pública da contínua emergência e reemergência das doenças infecciosas, a interface entre os serviços, a vigilância, a pesquisa para a resposta rápida a situações de emergência, a trajetória, repercussões e enfrentamentos da pandemia da Covid-19 no Brasil, e que lições são essas, né? A gente vem falando em vigilância territorial, vigilância genômica, e a partir daí pensando o quanto a resposta à pandemia deixou de salvar vidas e tudo que a gente precisa aprender para os próximos passos e para pensar o que acertamos mais, o que acertamos menos, com todos os erros, né? E toda a falta de coordenação que a gente vem dizendo e até denunciando em vários momentos, o quanto isso foi difícil, o quanto não se teve processos que precisariam ter sido constituídos, mas como é que a gente traz essa inteligência da vigilância, que é tão importante e ela é tão poderosa neste país. Sofreu muito no momento deste governo, desta pandemia, nas suas respostas, mas tem história, tem lastro, tem profissionais, e o professor Eliseu e o professor Cláudio vão trazer para nós grandes contribuições de o que mesmo a gente não pode deixar de dizer e pensar neste momento, que vão nos ajudar na história daqui para frente. E o que a vigilância pode nos trazer e nos apoiar e nos ensinar neste processo. Então, eu queria, nesse momento, convidar primeiro o professor Eliseu, nosso professor aqui da Faculdade de Saúde Pública, da Epidemiologia, professor Eliseu Waldman, nosso grande especialista em vigilância epidemiológica, para nos ajudar a discutir esse desafiador tema que tem assolado a todos nós nesses últimos anos. E acredito que para os próximos, né, Eliseu, como você tem dito, e a gente tem acreditado, infelizmente, mas como nos preparar? Por favor, Eliseu, fica à vontade. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a professora Marília, a Zilda e o Chester por esse convite, né? É uma grande satisfação estar com vocês. E a satisfação é maior ainda por poder estar ao lado do meu velho amigo Cláudio Mairovic, um sanitarista, um pesquisador da área de saúde pública, de enorme experiência, né, e que certamente vai trazer pontos importantes para a nossa discussão. Bem, primeiro, acho que é importante lembrar que quando se fala em vigilância, ela não pode ser dissociada nunca de uma discussão de aspectos relativos ao serviço de saúde e também à pesquisa, né? Pelo menos na minha concepção de vigilância,
para que ela seja efetiva, pelo menos não digo no nível local, que ela tem características próprias, mas no nível do sistema de saúde, ela é a ponte, né, entre os serviços de saúde e o subsistema de pesquisa dos sistemas nacionais de saúde, né? Então, eu vou falar alguma coisa sobre doenças infecciosas emergentes, na contínua emergência e reemergência de doenças infecciosas, e depois vamos entrar especificamente para o atual evento. Então, a origem das doenças infecciosas não é perfeitamente conhecida, mas aceita-se que ela acompanha o homem desde os seus primórdios e tenha sido, junto com a fome, com as guerras, um dos principais flagelos da humanidade, que se repete, infelizmente, até hoje. Moldaram o curso da história e não só causando incalculável número de óbitos, como vemos atualmente, ouvimos durante a gripe espanhola, mas também acirrando a miséria, né, que é outro aspecto importante, principalmente para países de média e baixa renda, né? Vale salientar também que boa parte das doenças infecciosas emergentes e reemergentes tem a origem zoonótica, que é um esquema muito rápido para lembrar que o processo de transbordamento de agentes infecciosos, geralmente vírus, né, a partir de populações de animais silvestres, geralmente ocorre na vigência de uma epizootia, ou seja, numa epidemia nessas populações, atingindo geralmente também no início animais domésticos e posteriormente a população humana, né? Daí, por exemplo, a importância que assume essas técnicas recentes de criação intensiva de animais para a produção de proteína para consumo humano, né? Responsável, por exemplo, pela pandemia de H1N1. Lembrar também que as doenças potencialmente zoonóticas elas são amplamente distribuídas no globo e em um estudo recente mostra que boa parte do território brasileiro e da América do Sul é uma das áreas críticas, né, ou potencialmente críticas para a emergência de doenças com essas características. Citando alguns exemplos clássicos, né, esse processo de emergência e reemergência, ele sempre existiu, né? Tivemos várias pandemias, mas podemos destacar algumas, como a pandemia de peste bubônica no final da Idade Média, em que pode-se ver, por exemplo, nesse gráfico ao lado, o impacto demográfico, né? com a morte praticamente de 1/3 da população europeia da época. Além disso, além do aumento rápido da mortalidade, né, a gente tem, acompanhando esses processos, geralmente uma queda da fecundidade e um aumento de óbitos por outras causas. Isso já se verifica naquela primeira pandemia. Num exemplo mais recente da gripe espanhola, a gente vê o impacto aqui, nesse exemplo, são taxas de mortalidade dos Estados Unidos, onde vemos um pico em que representa mais ou menos uma taxa de 1.000 por 100.000, ou seja, 1% da população estima-se, né, que tenha morrido. Isso tem impacto, inclusive, na esperança de vida, como vimos também na atual pandemia. A gente não deve esquecer que também as epizootias como causa importante, né, desse processo de emergência e reemergência de doenças, e algumas epizootias tiveram um forte impacto na população humana porque criaram, vamos dizer, situações de risco para a segurança alimentar da população. Um exemplo clássico é uma epidemia de Rinderpest, que é um vírus parecido com o sarampo, mas que atinge bovinos, no século XVIII, na Europa, em que praticamente dizimou todo o plantel, né, estima-se em 200 milhões de bovinos na Europa,
num espaço de tempo relativamente curto, e com isso nós tivemos, a Europa enfrentou um forte problema de segurança alimentar, né? A febre aftosa é outro exemplo para esse grupo de população, e um exemplo bem recente e atual é a febre suína africana, que pouco antes do início dessa pandemia praticamente dizimou todo o plantel de suínos da China, colocando aquele país em situação difícil, né, para o suprimento alimentar da sua população. Entre os determinantes, né, da contínua emergência e reemergência de doenças infecciosas, pelo menos o acirramento desse processo a partir do final do século passado, temos o processo de globalização e da intensificação do intercâmbio internacional, o crescimento da população e o rápido processo de urbanização. É bom lembrar que em 1800 a população humana era em torno de 1 bilhão de habitantes, em 1930 isso chega a 2 bilhões e atualmente, né, nesta década nós atingiremos 8 bilhões. Então esse aumento rápido, junto com a urbanização, muda de forma intensa um dos fatores determinantes, vamos dizer, da cadeia do processo infeccioso, que é a forma pela qual as pessoas têm contato entre si e entre as populações animais. Outro aspecto importante entre os determinantes é o processo evolutivo dos micro-organismos e a grande capacidade que eles têm de mutação, adaptação e de recombinação, né? Criando, na prática, novos micro-organismos, aumentando o risco da emergência ou reemergência de micro-organismos na população humana. As mudanças climáticas nas últimas décadas têm também tido um impacto importante em doenças infecciosas, principalmente aquelas de transmissão por vetores, né? A introdução, como eu citei agora há pouco, de técnicas de criação intensiva de animais de consumo humano também são fatores importantes à medida que ele concentra um grande número de animais e os tratadores desses animais podem ser, vamos dizer, vetores de introdução na população humana de agentes que transbordam a partir dessas criações, desses animais. Alteração da imunidade das populações humanas decorrente da aplicação de longo prazo de novas tecnologias, né? A resistência a antimicrobianos é um exemplo frequentemente citado. Mudanças no comportamento humano, basicamente, ela é um ponto muito importante, né, no comportamento dessas doenças. A ampliação do consumo de alimentos industrializados, guerra, instabilidade político-militar, processos migratórios, a existência de áreas de extrema pobreza em todo o globo, né? Grandes eventos religiosos e esportivos, onde você tem grandes aglomerações com pessoas vindas de diferentes pontos do globo, incorporação de novas tecnologias de preservação, industrialização de alimentos e ausência de políticas internacionais para o desenvolvimento sustentável. Bem, esse processo contínuo de emergência e reemergência de doenças infecciosas tem fortes implicações de saúde pública e algumas, vamos dizer, em áreas sensíveis também, como é o fato desse processo de emergência e reemergência está, até certo ponto, ou essa preocupação, pelo menos, está, a certo ponto, vinculado à preocupação de órgãos de defesa, principalmente de países de grandes potências militares, de preocupação em relação ao uso de armas químicas e principalmente microbiológicas. Ela induz também modificações no conceito ou nas concepções de conquista de doenças infecciosas. Se vocês prestarem atenção nos textos especializados, até o final do século passado, ou pelo menos até o final da década de 80, era muito frequente se encontrar especialistas, sanitaristas mesmo, falando em conquista da malária, conquista da varíola,
Na prática, esse processo de contínua emergência e reemergência de doenças põe, vamos dizer, em dúvida essa concepção, podendo, inclusive, dizer que ela reflete certa arrogância da população humana, porque, na prática, esse processo contínuo de emergência e reemergência de doenças infecciosas, ela expressa um contínuo embate entre os genes dos micro-organismos e a capacidade humana de resposta, né? Se a gente citar, por exemplo, entre a emergência do HIV até o seu diagnóstico, ou até o início dos primeiros esquemas de tratamentos mais eficazes, isso durou um período de 5 décadas, vamos dizer assim, pelo menos, enquanto entre a emergência do SARS-CoV-2 e a identificação do agente e depois a vacina, praticamente isso decorreu há menos de um ano, praticamente, né? Salienta também os obstáculos de propostas de erradicação de doenças, mostrando os desafios que não são pequenos, né? A gente pode ver isso na reintrodução do sarampo e mesmo as dificuldades da fase de conclusão da erradicação da polio. Indiretamente, ele amplia a discussão da hipótese da higiene, ou seja, até quando a melhora das condições de higiene, condições de bem-estar da população, se de um lado aumentou a sua sobrevida, ela altera o seu sistema imune, tornando mais vulnerável a doenças alérgicas, por exemplo. Fortalece também a aplicação da teoria evolucionária para a compreensão do comportamento das doenças infecciosas. Lembrando que, apesar dela ter sido desenvolvida no século XIX, ainda ela só é incorporada de forma sistemática à análise do comportamento de doenças infecciosas a partir da década de 90 do século passado, uma vez que a teoria evolucionária ficou mais na área da ecologia, né? E não da medicina ou das ciências da saúde, até recentemente, né? Abre também discussões relativas a questões éticas e de direitos humanos, pela aplicação do isolamento e quarentena, que é uma discussão importante em vários países, né? No âmbito da atual pandemia, e o direito ao acesso a medicamentos, vacinas, ou mesmo a internação no UTI, né? Nos picos dessas pandemias. Induz também a criação de sistemas de vigilância global, proposta iniciada já na década de 90 do século passado, e de propostas de resposta rápida, né? de treinamento e formação de pessoal, e criar infraestrutura para a resposta rápida, garantir a segurança sanitária dos países, né? Acesso aos serviços e a insumos básicos de saúde, e impacto nos serviços de saúde dessas emergências de doenças infecciosas, como o segmento dos pacientes com microcefalia ou outras sequelas derivadas da Covid, ou, atualmente, uma alta proporção de pacientes curados, né, da Covid passam a apresentar problemas sérios de saúde que implicam num acompanhamento de longo prazo. Fazendo uma síntese da atual pandemia, quer dizer, a origem dela foi numa das grandes metrópoles chinesas, né, uma região altamente industrializada, vinculada a novas tecnologias, fortemente vinculada a uma economia globalizada, com forte intercâmbio internacional e com uma classe média grande e cosmopolita. A origem, né, até hoje, apesar de que se falou muito da comercialização de animais silvestres vivos em mercados daquela cidade, na prática, provavelmente a origem não foi
exatamente naquele momento, né? Provavelmente esse vírus já estava circulando e não era detectado, mas isso é uma discussão em aberto ainda. As primeiras descrições dos coronavírus são da década de 30. A partir da década de 60, nós tivemos a emergência de pelo menos 7 coronavírus humanos, 4 deles já na década de 60, e a partir do início desse século surgem os 3 novos e de grande relevância de saúde pública, uma vez que os 4 primeiros praticamente estão associados a quadros respiratórios sem grande, vamos dizer, implicações na saúde dos atingidos. Mas a SARS, a MERS e, principalmente, a Covid-19 tiveram um forte impacto, como todos nós sabemos, né? Em relação à transmissão, né, ela tem elevada, esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tem elevada transmissibilidade, maior do que do vírus da influenza, mas menor do que do sarampo. Ele se transmite através de pessoa a pessoa por gotículas, né, de secreção respiratória, mas também por aerosol, né, o que torna, vamos dizer, a capacidade de transmissão maior, né? Existe também a figura dos superdisseminadores, que são indivíduos que, por determinados fatores individuais, têm uma capacidade muito maior de eliminação desses vírus, e eles podem ser causas, principalmente em eventos em que existe grande aglomeração, de grandes surtos epidêmicos, né? Portanto, ambientes sem ventilação e com aglomeração são de alto risco, e daí também a importância do uso da máscara e do distanciamento social. A atual pandemia foi a maior crise sanitária desde a gripe espanhola. Os determinantes são os determinantes das doenças emergentes, que eu já citei, né? Os principais desafios, especialmente no início da pandemia, é que praticamente nada se sabia a respeito da Covid-19, a rápida disseminação dele em todo o globo, o rápido aumento da morbidade e da mortalidade, como aconteceu em eventos anteriores, o risco de colapso do serviço de saúde, que ocorreu em vários países do mundo, inclusive no Brasil, em momentos de pico da pandemia. A escassez no mercado internacional de insumos básicos de saúde e equipamentos indispensáveis para o enfrentamento foi um problema que atingiu, inclusive, países de alta renda, né? Porque pela forma pela qual se estruturou nas últimas décadas a distribuição, né, internacional da produção de insumos básicos de saúde, que concentrou boa parte deles em 2 países, né? A China e a Índia. A frequência de registro de infecção do novo coronavírus em animais domésticos é outro problema que precisa ser melhor avaliado quanto às suas consequências. Provavelmente ele ficará endêmico nesses grupos, nessas populações animais. Enfrentamos também problemas éticos e de direitos individuais em relação ao isolamento, à quarentena e critérios de acesso à vacina, medicamentos e a unidades de terapia intensiva. Entre os desafios foi a necessidade de mobilização rápida da vigilância global e da organização articulada da resposta para a mitigação da pandemia, a criação de redes internacionais de pesquisa e inovação, que acho que foi talvez um dos principais passos de avanço que nós assistimos nessa pandemia. Quer dizer, nunca se desenvolveu uma nova vacina num período tão rápido, mas isso se deve ao acúmulo de experiência nas últimas décadas, principalmente em eventos semelhantes, ainda que não com o mesmo impacto internacional. A necessidade também de mobilizar e fortalecer os sistemas de saúde, mobilizar o complexo industrial produtor de insumos básicos de saúde, que acho que é um dos grandes desafios que permanecem, né? O parâmetro para a resposta, dado que pouco se conhecia a respeito da doença, ela usou, vamos dizer, como referência ou como parâmetros,
o que se aprendeu com a SARS e com a MERS, e daí, vamos dizer, os países que melhor responderam, pelo menos no início, ao enfrentamento da pandemia, foram justamente aqueles países mais atingidos, principalmente pela SARS, no início deste século. Mas o principal parâmetro utilizado foi a influenza, né, o conhecimento acumulado com a gripe espanhola, lembrando que um terço da população da época estima-se que foi infectada e que nós tivemos alguma coisa estimada entre 25 a 50 milhões de óbitos, né? Bem mais do que atual, mas nós não estávamos num outro contexto, quer dizer, não existia um sistema de saúde, né? Ainda que a população fosse bem menor. A longa duração, aqui tem esse exemplo das 3 ondas, tudo indica que isso se repetirá com a atual pandemia, o que sugere, porque isso já aconteceu no hemisfério norte, que aqui no hemisfério sul teremos ainda pelo menos mais uma onda no próximo inverno, né? Atinge mais fortemente as populações socialmente vulneráveis e acirra desigualdades, né? Forte impacto na economia. E uma coisa que eu acho que merece atenção é o seguinte: ela não deve ser encarada como uma corrida de 100 metros, e sim como uma maratona. Ou seja, muitos países que ficaram muito bem na foto no início da pandemia tiveram problemas depois. Ou seja, todos os países mostraram suas fragilidades dentro dessa pandemia, ainda que alguns, infelizmente, o Brasil entre eles, tenha demonstrado, vamos dizer, uma fragilidade maior do que era de se esperar, como a gente vai ver mais para frente. Então, para responder à emergência com essas características, a gente tem como instrumentos a vigilância global, né? Um sistema global de identificação e resposta rápida a tais eventos, que precisa estar muito bem articulada com redes de pesquisa e inovação e com os sistemas de saúde dos diferentes países. Os pilares que os sistemas nacionais de saúde precisam se fundamentar para responder e mitigar o impacto desses eventos, basicamente, são 4. A existência de uma rede básica de saúde regionalizada, com capilaridade nos níveis locais e com acesso universal e gratuito, que é, inclusive, um dos aspectos fortes, vamos dizer, do Brasil. Uma vigilância bem organizada, institutos de pesquisa e inovação com foco no desenvolvimento de insumos básicos de saúde, bem articulado com instituições acadêmicas, né? E, de certa forma, sustentados por sistemas adequados de financiamento. E um quarto pilar, né, que talvez seja o que nós tivemos o pior desempenho, é a governança, né? Então, aqui, rapidamente, as 2 primeiras ondas, né, da Covid no Brasil. Aparentemente, a gente está chegando ao ponto mais baixo da incidência e da mortalidade da Covid, eu acho que por vários motivos, né? A vacinação é uma delas, a gente conseguiu rapidamente aumentar a cobertura vacinal a partir do momento que foi disponibilizado para o Sistema Único de Saúde as vacinas necessárias. Hoje, apesar de a gente ter começado atrasado, mas a estrutura do SUS e do PNI, apesar das dificuldades que tem enfrentado isso, o Cláudio certamente vai fazer comentários importantes, nós somos hoje um dos países com maior cobertura vacinal. Por quê? Porque existe uma tradição, né, e um sistema bem treinado para vacinação rápida da população. Boa parte dos países de alta renda estão, não por falta de vacina, mas por falta de adesão da população. A mortalidade caiu também. Aqui, uma das perguntas, será que estamos no fim da pandemia? Evidentemente, é difícil responder, mas, na minha opinião, uma das características da Covid, como das doenças respiratórias,
como a influenza, por exemplo, ele tem uma forte sazonalidade, né? Então, na minha opinião, o que está permitindo essa queda rápida da incidência e mais rápida da mortalidade é, de uma parte, o aumento da cobertura vacinal, uma adesão razoável da população brasileira ao uso da máscara e do distanciamento social, ainda que muito heterogêneo no país, e também, vamos dizer, o tempo decorrido da pandemia, o que torna uma parte da população imune por ter sido naturalmente infectada. Mas a vacina, evidentemente, teve um papel importante. Agora, provavelmente, essa doença vai ficar endêmica e, na minha opinião, tudo indica, como nós temos, de uma maneira geral, um comportamento muito semelhante ao do hemisfério norte, da mesma maneira como países como a Inglaterra, a Alemanha estão enfrentando um recrudescimento no inverno, provavelmente no próximo inverno aqui na América do Sul teremos problemas semelhantes com intensidades que vão estar bem vinculados ao comportamento da cobertura vacinal. Evidentemente, se nós chegarmos em janeiro com algo, ou abril que seja, com algo em torno de 80% ou mais da cobertura, evidentemente, é bem provável que o impacto será menor, mas, na minha opinião, ainda que teremos ainda mais uma onda. Aqui, nesse gráfico, vocês podem ver exemplificar o impacto demográfico, né, de uma pandemia, no caso da Covid, em que nós chegamos a ter, em alguns municípios da região metropolitana de São Paulo, um número maior de óbitos, né, em 2021 do que de nascimentos. Bem, quais são os pontos fortes do Brasil para o enfrentamento da pandemia, né? O Brasil possui os 4 pilares importantes para o enfrentamento, né? Tem o SUS, possui capilaridades, equipes bem treinadas para as atividades de vigilância em situações de surto, de emergência de saúde pública. Ele adquiriu experiência em eventos anteriores, como a recente reemergência da febre amarela, a Zika e mesmo a pandemia do H1N1 em 2009. As equipes de vigilância, da mesma forma, são bem treinadas e são experientes, principalmente as das grandes capitais. Os sistemas de informação de saúde no Brasil, eu acho, né, a professora Zilda certamente tem condições de comentar melhor do que eu, mas a minha percepção é que ele é dos melhores de todo o mundo, e isso certamente facilita a existência de um programa especial de formação de treinamento de epidemiologistas de campo, que se inicia no início desse século e forma boa parte dos epidemiologistas de campo que estão enfrentando essa pandemia. Temos também institutos de pesquisa bem estruturados e razoavelmente distribuídos no país, com destaque para a Fiocruz, que é o maior de todos, o Instituto Butantan, que teve um papel importantíssimo nessa pandemia, o Evandro Chagas, o Adolfo Lutz, como instituições com um grande número de pesquisadores e uma infraestrutura razoável para um país de médio desenvolvimento. Tem também uma boa articulação entre institutos de pesquisa e academia, que foi muito importante no Zika, foi um evento para o qual a gente teve uma resposta, na minha forma de entender, muito boa, e acho que aqui o Cláudio poderá falar com maior propriedade. A Anvisa tem uma equipe experiente e uma forte reputação internacional, uma boa reputação internacional. Eu acho que nunca falamos tanto de órgão regulatório como nessa pandemia e nunca ela se mostrou tão importante. Aqui também eu acho que o Cláudio pode, com propriedade, comentar aspectos relevantes. E adquiriu boa experiência em eventos recentes, como a pandemia de H1N1, Zika, febre amarela, com avanços importantes em novas abordagens da vigilância, como a vigilância sindrômica, genômica e a aplicação
da estratégia de saúde única, no caso específico da febre amarela. É bom lembrar que a vigilância sindrômica para síndrome respiratória aguda grave foi muito útil, foi o principal instrumento que nós dispusemos para a vigilância da Covid. Ela foi criada, não sei exatamente, mas em torno de 2012, 2013, como decorrência, com experiência adquirida, né, pela pandemia de H1N1. O país apresenta... Agora, temos também fortes fragilidades, né, pontos frágeis que foram importantes. O país apresenta forte desigualdade regional, com reflexos na organização e na estrutura do SUS. Quer dizer, a crise que nós enfrentamos na Amazônia, se de um lado reflete a falta de governança ou mesmo a irresponsabilidade no enfrentamento por parte de uma das esferas do poder, mas, por outro lado, deixa claro também que a estrutura, por exemplo, do norte do país, ela estava muito menos preparada do que o Sudeste e o que o Sul para enfrentar a atual situação. A vigilância é boa, né, mas ela também é desigual, o que torna necessário reflexões sobre isso e medidas, né, para o pós-Covid. Temos também enormes desigualdades sociais, que se acirraram durante a pandemia, inclusive porque ela ocorre num momento de grande crise política e econômica do país, potencializando todos esses problemas. O desenvolvimento brasileiro na área de inovação, nas últimas 3 décadas, deu passos importantes, mas não acompanhou o crescimento da pesquisa no país, né? E isso é sentido na hora em que temos necessidade de rapidamente desenvolvermos novas tecnologias, seja vacinas, medicamentos ou equipamentos, para enfrentar uma situação de emergência como essa. Não temos também tradição de articulação na área de ciência e tecnologia e inovação com a área produtiva do país, que também é outro aspecto importante e, não, na minha opinião, um dos mais difíceis de serem equacionados, porque para que exista, vamos dizer, uma articulação profícua, ela pressupõe uma legislação que torne bem transparente e que salvaguarde os interesses da população nesse processo de articulação, que é indispensável, na minha opinião. Não temos uma política bem definida para garantir a segurança sanitária do país. Por exemplo, acesso a insumos básicos de saúde. Desafios e lições, eu acho que uma das lições, né, mais importantes, e aqui não só para nós brasileiros, mas para todo o globo, é que nas últimas décadas nós nos preparamos para aprimorar o nosso sistema de resposta rápida, né? O Brasil, inclusive, deu passos importantes no aprimoramento desse processo, desse sistema. Agora, não em políticas de longo prazo que possam diminuir o risco de novas crises sanitárias. Ou seja, nos preocupamos em mitigar os efeitos, mas não nos preocupamos com as causas. Eu acho que isso é para a reflexão de todos os países, é um dos pontos mais importantes, e ele guarda semelhança com a postura também da maioria dos países em relação às mudanças climáticas e as suas implicações, que são muito semelhantes, ou seja, aumento das desigualdades entre os países, acirramento da miséria, principalmente dos países de baixa e média renda. Necessidade de boa governança, que foi a principal falha, né, brasileira e de outros países, como os Estados Unidos, frente a essa pandemia, né? O Brasil e os Estados Unidos, que cada um com suas características, eram países que tinham condições, os Estados Unidos muito boas e o Brasil, posso falar, razoáveis para o enfrentamento da pandemia, não teve bons resultados porque faltou justamente a questão da governança, tanto lá como cá.
E temos também a necessidade de rever o Sistema Nacional de Laboratório de Saúde Pública, né? Não vou entrar em detalhes, mas a necessidade de automação para que, pelo menos, alguns desses laboratórios tenham capacidade de dar resposta a aumento da demanda de diagnóstico frente a epidemias, definir melhor o papel dos institutos de pesquisa e dos laboratórios de saúde pública produtores de insumos de saúde, o uso intensivo de novas tecnologias para agilizar a investigação de doenças infecciosas e a importância de fortalecer o setor público de saúde. Acho que isso são lições importantes. Fortalecer, aqui especificamente na área de vigilância, a vigilância sindrômica e a vigilância genômica também, como já foi falado. Fortalecer a aplicação de abordagem da saúde única, com foco na saúde humana, animal e o ambiente. Fortalecer a vigilância de populações dentro do enfoque de saúde única, a vigilância de populações que são potencialmente reservatórios de micro-organismos, potencialmente emergentes, empresas que utilizam o acompanhamento de perto de empresas que utilizam técnicas de criação intensiva de animais, e das populações silvestres dos diferentes biomas, ou seja, tudo isso dentro do escopo da aplicação da abordagem de saúde única. Avaliação da efetividade do uso da vigilância ambiental, a semelhança da aplicada para a poliomielite, é uma coisa que tem que ser avaliada. A necessidade de uma estratégia nacional para enfrentamento de emergência de saúde pública, o fortalecimento de redes de pesquisa voltadas ao desenvolvimento de plataformas para desenvolver novas vacinas, ou mesmo a avaliação da eficácia, né, de vacinas e medicamentos, fortalecer formalizar, né, um sistema de financiamento da pesquisa e inovação dentro do próprio SUS, que é uma coisa que existe, mas não de forma, vamos dizer, com a amplitude que deveria ter, integrar as atividades dos centros de pesquisa e inovação com os setores produtivos, públicos e privados, na área de insumos básicos e equipamentos de saúde. Integrar a vigilância humana, animal e ambiental, isso já foi falado, e, com base na experiência que tivemos com a emergência do Zika e do SARS-CoV-2, avaliar as atribuições do CIEBS, que é uma coisa que o Cláudio poderia também comentar. Bem, eu já falei demais, mais do que eu deveria, e agora eu passo a palavra para a Marília e o Cláudio para fazer os seus comentários. Então, desculpe aí por ter excedido no horário. Imagine, muito obrigada, Eliseu, foi ótimo. E aqui no chat está todo mundo elogiando, fazendo já perguntas, e acho que você dá um passeio, né, muito interessante, e vai suscitando várias questões. É interessante que o que fica para mim ao final é que todos os pontos fortes é toda a nossa potência, né, do Brasil, e os pontos fracos é porque estavam todos fragilizados, né, infelizmente. E as lições é assim, vamos fortalecer toda essa nossa construção, que a gente estará em boas condições, em melhores condições para enfrentar as próximas pandemias, e ainda esta que virá, eventualmente, novas ondas e novos caminhos, que ela ainda não está terminada, né? Cláudio, como pesquisador, como sanitarista, tem feito muitas discussões e viveu, né, Cláudio, vários desses momentos que o Eliseu aqui passeou um pouco, tem feito reflexões bastante interessantes, tanto do ponto de vista dos processos regulatórios, como do próprio programa de imunização, várias questões que o Eliseu apontou. A gente queria que você, então, pudesse trazer um pouco da sua experiência, da sua reflexão, e desde já parabenizando por tudo que você tem contribuído e tem ajudado este país a discutir para que a gente pudesse ter uma melhor resposta à pandemia. Cláudio Marovics, muito obrigado por estar aqui conosco e, por favor, fique à vontade. Bom dia, muito obrigado, Marília,
É um prazer estar com vocês, professoras Zilda, Chester. Fico muito feliz aqui de poder ser, antes de mais nada, audiência dessa fantástica aula do Eliseu. Consegui aqui, acho que de uma maneira muito sintética, ele escreveu o capítulo da Covid para o nosso livro que ainda carece ser escrito. Bom, agradeço os elogios também, assim, fato, acho que eu acabei tendo a oportunidade de viver algumas dessas emergências em lugares diferentes. Vários de nós, acho que os sanitaristas brasileiros viveram essas emergências. A gente viveu a emergência de cólera lá na década de 90. Nessa época, trabalhava no município. Tive a oportunidade de viver a emergência da primeira SARS-CoV quando trabalhava na Anvisa. E as emergências que antecederam esta atual, trabalhando no Ministério da Saúde, particularmente a de Zika e algumas gripes sazonais e manifestações, digamos, epidêmicas de dengue ao longo do período que estava no Ministério. Lembrando aqui para a gente se situar na gravidade dessa situação no início, embora, como o Eliseu tenha dito, essa é a maior emergência sanitária desde a gripe espanhola no mundo. No Brasil, ela superou a gripe espanhola. Se a gente olhar para estimativas numéricas, digamos que a gente tenha tido 35 mil mortes na época por gripe espanhola para uma população de aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, a gente já está com mais de 600 mil casos e em evolução, para uma população que é cerca de 7 vezes aquela do início do século passado. Agora, no mundo, sem dúvida nenhuma, estimativas de que a espanhola tenha produzido mais de 50 milhões de mortes, e felizmente nós estamos longe ainda deste número. E trazendo essa comparação para o mundo, a gente também tem muita clareza da fragilidade da nossa resposta. Enquanto morreram até agora, pelos números estimados, com todos os reparos que a gente possa fazer em relação à subnotificação e ao subconhecimento, e de fato há estimativas que são de diferenças muito grandes em relação aos números, mas os números oficiais, nós temos 0,7% de mortes no mundo pela Covid desde o início da pandemia. E no Brasil, 0,3%. Ou seja, é uma mortalidade pela Covid 4 vezes superior no Brasil em relação à média mundial. 4 e pouquinho. E, claro, nós temos que nos perguntar o tempo todo, e nós não vamos entrar em profundidade nisso, porque certamente isso faz parte do conjunto da análise que tem que ser feita sobre a nossa resposta à pandemia, se o Brasil fez o que podia fazer. Olhando para nosso tema aqui da vigilância e a Covid, acho que a gente pode dividir essa possibilidade de resposta em 2 campos. Primeiro, lembrando, quando a gente fala em vigilância, nós estamos falando de 2 dimensões principais. A dimensão do monitoramento, ou seja, saber o que está acontecendo, detecção e monitoramento, e a dimensão da contenção, da redução da transmissão daquela doença, e no caso, evidentemente, da doença causada pelo SARS-CoV-2. Então, no primeiro desses campos, nós temos as medidas gerais, as medidas que se referem à redução da possibilidade de transmissão e que não são medidas específicas do setor saúde. Neste campo, o Brasil ensaiou algumas delas, muito mais por iniciativas localizadas, às vezes de estados, às vezes de municípios, poucas iniciativas adotadas pelo governo federal, algumas impostas pelo Congresso Nacional, inclusive com a oposição do Poder Executivo, mas são aquelas medidas como a restrição do contato entre as pessoas, via restrição de atividades de forma geral, atividades
de prestação de serviços, atividades de comércio, de circulação de pessoas, de funcionamento de estabelecimentos, de aglomerações, de qualquer tipo de atividade humana que pusesse em funcionamento a forma mais comum de transmissão do vírus, que é ter uma pessoa respirando, falando, cantando, gritando ou rindo perto de outra pessoa. Então, essa seria a primeira grande medida. Não preciso ir muito longe, e aqui eu não vou trazer dados, eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui sabe o que foi a atitude brasileira em relação a isso. Nós até tivemos alguns momentos em alguns lugares que foram de um bastante cuidado, mas houve uma pressão constante e, por estranho que pareça para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que olhe, foi uma pressão do principal governante brasileiro para que essas medidas restritivas fossem relaxadas, para que as pessoas trabalhassem normalmente, circulassem normalmente e não se deixassem intimidar, vou usar essa palavra, pela crise sanitária, pelo tamanho da tragédia que nós vivíamos. A segunda medida ainda neste campo, medidas que pudessem permitir que as primeiras funcionassem, ou seja, para que as pessoas ficassem isoladas, para que atividades fossem restringidas, para que houvesse algum tipo de proteção social pelo distanciamento físico, era preciso haver apoio econômico, apoio social às pessoas e também a segmentos da atividade econômica para que isso fosse tolerável. Isso aconteceu em alguma dimensão, mais uma vez, acho que acabou havendo uma participação expressiva do Congresso Nacional ao trazer para o campo político de uma forma mais pujante o auxílio emergencial para as pessoas. Vamos lembrar que houve uma proposta inicial do governo federal de um auxílio de R$200 e foi o Congresso Nacional que puxou para cima e isso acabou chegando a R$600, o que é absolutamente insuficiente para as pessoas viverem, mas é algo que, no mínimo, permitia que uma parte da população que vive especialmente em trabalho informal ou desempregada pudesse não passar fome, pudesse manter condições mínimas de sobrevivência. Mas, no geral, nós também não tivemos medidas importantes de suporte ao distanciamento físico para que as pessoas pudessem se proteger. Outras medidas de caráter geral dizem respeito ao uso de máscaras, embora sejam medidas individuais, são medidas que protegem o coletivo, lembrando que as máscaras tanto servem para proteger quem as usa, como para proteger o conjunto das pessoas. E que, mais uma vez, é uma medida que sofreu sabotagem sistemática por parte do comando de governo, do presidente da República, e que vem sendo colocada em xeque como um símbolo de que a epidemia está superada, de que a epidemia está vencida. Então, diversos governantes atualmente dizem que vão relaxar o uso da máscara e este equipamento ganhou uma conotação bastante politizada nesse sentido. É um símbolo do sucesso do combate à epidemia dizer que as pessoas podem deixar de usar máscaras. Ainda outros cuidados, como em relação aos recintos fechados, à ventilação, foram cuidados adotados de maneira completamente anárquica por iniciativas individuais, não houve um regramento para isso, não houve qualquer tipo de vigilância para isso. Acho que isso aconteceu de forma semi-espontânea. Basta olhar para os locais de trabalho hoje em qualquer grande cidade, como, por exemplo, para os bancos, para as indústrias, e também basta lembrar
que alguns desses estabelecimentos foram locais de superpropagação do vírus, com destaque, inclusive, para a indústria frigorífica. Eu me lembro aqui de um exemplo, o município aqui de Goiás, um municípiozinho pequeno, que teve um grande impacto da epidemia, em que 70% a 80% dos casos eram de trabalhadores de uma indústria frigorífica. E quando se fez uma universidade aqui de Goiás, Federal de Goiás, que fez o inquérito por PCR nesta fábrica, e havia uma proporção enorme de pessoas com infecção pelo vírus no momento do levantamento, boa parte delas assintomáticas. E a última dimensão que eu quero mencionar em relação a essas questões gerais é a da comunicação. Não houve, por iniciativa pública, nenhuma grande campanha, nenhuma orientação, não houve esclarecimento, não houve sequer informação obrigatória à disposição da população. Então, nós somos obrigados a ouvir todo dia. Não é um problema nenhum ouvir isso. O problema é a gente ser obrigado a lembrar que isso foi necessário, que a informação é gerada diariamente por um consórcio de veículos de comunicação que conversa com as secretarias estaduais para obter os dados diários de ocorrência de casos e óbitos. Isso é absolutamente inédito na nossa história. E eu não sei se isso está acontecendo em alguma outra parte do mundo, mas eu acho que não. Eu acho que mesmo os países com sistemas mais precários e mais negacionistas geram dados federais oficialmente com a frequência que conseguem, ainda que os nossos sistemas de informação sejam muito melhores do que da média mundial, claro, ainda que não sejam ideais. A vigilância também tem as suas medidas específicas. E aqui eu estou repetindo, nós estamos falando em duas dimensões e não em todas as dimensões da atuação da saúde. A dimensão do monitoramento e a dimensão, principalmente, de medidas para diminuir a circulação do vírus. Então, na dimensão do monitoramento, eu acho que, de forma geral, o nosso sistema de saúde tem sido razoável. A subnotificação no Brasil, aparentemente, ela é muito mais relacionada ao subdiagnóstico, que é um problema assistencial, claro, um problema de vigilância também, do que a falhas dos sistemas de informação e notificação em si. Então, quando se comparam estimativas da diferença entre os números oficiais e os números prováveis de casos diagnosticados, a nossa distância não é tão grande. Mas, certamente, nós temos uma distância enorme do número de casos com manifestações leves, manifestações brandas, e de casos assintomáticos, uma vez que nós não temos estratégia de rastreamento por exames laboratoriais, e nós temos dificuldade desde o início da pandemia. Isso pode ter diminuído um pouco agora, mas ainda é muito grande a dificuldade de acesso à testagem laboratorial ou ao teste rápido de antígeno para as pessoas que não estão em condição de doença moderada ou grave, para aquelas que não vão para a internação. A nossa vigilância, em tese, estava preparada para uma emergência de qualquer tipo, não é desse tipo. Nós tínhamos planos de contingência, nós temos equipes de vigilância em todos os estados, de alguma forma em todos os municípios, e que viveram muita coisa, e tem muita gente bem formada em boa parte deste país e com experiência em vigilância. No entanto, aparentemente, houve um descasamento da atuação deste enorme patrimônio humano que nós temos em relação às necessidades. Então, nós não conseguimos ter, de forma organizada, a ação de vigilância. Nós até tivemos, no início da crise, o Ministério da Saúde desempenhando alguns de seus papéis importantes, mas era muito início, e nessas coisas
acabaram sendo fragilizadas pelo caminho, como aquelas coisas mais básicas de definição de caso, definição de suspeito, definição de critérios de confirmação, de contatos, que são as coisas óbvias para a ação de campo dos profissionais de vigilância. Entretanto, isso tudo continuou gerando muita dúvida ao longo do tempo e acredito que gera dúvida até hoje, especialmente quando se pensa nas vigilâncias municipais. Então, as bases da vigilância específica já foram um pouco frágeis, em particular quando se vê que confirmação de caso, em grande parte, dependia de resposta laboratorial inexistente e até hoje tem este pilar frágil quando se pensa em confirmação. Com isso, e com a fragilidade que já existia da nossa atenção básica, das equipes de saúde da família desfalcadas, que não receberam reforço durante a crise, houve reforço de dinheiro? Sim, isso foi principalmente ao longo do ano passado, para aquisição de equipamentos, para repasse para aumento de vagas de UTI, vagas hospitalares, hospitais de campanha, coisas que, é claro, é impossível negar a importância dessas coisas. São coisas que podem diminuir o sofrimento e salvar uma parte das vidas que dependem desses recursos. No entanto, a nossa atenção básica continuou abandonada, como já vinha sendo ao longo dos últimos anos. Então, nós não tivemos capacidade, como sistema, de adotar, exceto de forma muito localizada, medidas conhecidas para diminuir a transmissão de uma doença como a Covid, uma doença de transmissão respiratória. Então, nós não tivemos estratégias de identificação oportuna de casos, de rastreamento, de confirmação, de observação, orientação e observação do isolamento de casos e suspeitos ou de quarentena dos seus contatos. Então, aonde isso aconteceu foi por iniciativa espontânea e voluntária de gestores municipais ou de algumas equipes localizadas, mas isso não aconteceu de forma organizada no país. Então, como disse o Eliseu aqui, eu queria reforçar muito isso que o Eliseu trouxe, talvez sendo menos gentil nas palavras, Eliseu. Acho que aquilo que você trouxe aqui, quer dizer, da grande fragilidade da nossa governança, a nossa governança foi um desastre, continua sendo um desastre completo. Nós temos um sistema, o pessoal gosta de usar aí as metáforas automobilísticas, etc, etc, etc. Nós temos uma Ferrari, que é o nosso sistema de vigilância, que é o próprio SUS. Tudo bem, talvez não seja uma Ferrari completamente atualizada, não é o último modelo, etc. Só que nós pusemos para guiar essa Ferrari, não sei, um cachorro, alguma espécie incapaz de entender o que é aquele equipamento. Então, a nossa governança foi um desastre, nós não tivemos coordenação alguma, não tivemos, de forma geral, orientação. Essas medidas específicas da vigilância praticamente não foram adotadas. A gente até comentava aqui, em alguns momentos, em discussão com estados e municípios. Bom, a nossa vigilância hoje faz contabilidade. Então, aquilo que a gente discutiu em muitos momentos, em relação ao papel, significado da vigilância em saúde, foi reduzido a fazer contabilidade de casos e óbitos. A vigilância não foi coordenada de forma a adotar medidas que pudessem reduzir casos e óbitos. Claro, acho que o sistema foi se adaptando, o sistema de saúde, para fazer o atendimento, a começar pelos casos mais graves. Isso também pressionou o sistema de vigilância para que a informação funcionasse, para que houvesse algum tipo de reação, mas foi muito, muito pobre. Isso deve nos fazer pensar também que a pressão social que houve para que houvesse a mobilização de recursos para os casos agudos, particularmente para os casos graves,
não está acontecendo na mesma dimensão para aquilo que nós vamos continuar precisando agora, num momento de incidência menor, em que o sistema de saúde, né, não ostenta números tão preocupantes, e menos ainda para as consequências tardias da própria Covid, que ainda são bastante desconhecidos, aquilo que tem se chamado de Covid longa, ou efeitos tardios. Isso não diz respeito apenas ao atendimento médico, ao atendimento por profissionais de saúde, mas sim a medidas de apoio, cuidados e questões relativas à própria previdência social, que devem ser pensadas em relação à Covid longa. Lembro aqui, atendendo a uma provocação do Eliseu, que essa foi uma dimensão que ocupou bastante a discussão na época do Zika. Quer dizer, o que iria acontecer com as crianças que nasceram com microcefalia e precisariam ser acompanhadas em lugares muitas vezes remotos, com atendimentos especializados ao longo da vida inteira. E o que iria acontecer também com essas famílias que precisariam de recursos financeiros para dar suporte a essas crianças. Não vou dizer que a resposta na época foi ideal, o que eu estou trazendo é que isso ocupou muito o espaço de discussão, isso mobilizou gente dentro da saúde, dentro da área de assistência social, sei que aconteceu da área de educação, sei que aconteceu também nos estados e nos municípios. Então, com isso, acho que a gente se vê colocado numa situação de muita gravidade e sem saber o que vai acontecer. A gente, até antes de entrar aqui nessa conversa, quando conversávamos entre nós aqui, os professores a gente falava, bom, o que será que vai acontecer? A gente olha para os dados das imunidades gerados por estudos que têm sido feitos, que mostram uma presença alta, por exemplo, de anticorpos neutralizantes, ou a gente olha para o que está acontecendo na Alemanha. E aí, só para a gente se localizar, a Alemanha atingiu mais ou menos 65% da população completamente vacinada. Nós ainda estamos chegando a 55%. Então, por mais que nós estejamos olhando com bons olhos, comemorando que existe uma imunidade que já aparece em estudos, que é importante, certamente eles têm isso ou mais do que isso também. E, no entanto, de ontem para hoje, a Alemanha superou o seu recorde anterior de número de casos diários, com mais de 50 mil casos em 24 horas. Eu não tive oportunidade de ver exatamente o que está acontecendo com a letalidade. A gente sabe que a letalidade caiu muito em todos os países europeus, como tem caído aqui também. Então, isso é um dado positivo, de que se, por um lado, nós não estamos conseguindo controlar como gostaríamos a incidência dos casos, e efetivamente não sabemos o que vai acontecer, vamos lembrar que este mesmo período de um ano atrás, foi um período de baixa de casos entre nós, que nós estávamos otimistas em relação à epidemia naquela época, entre outubro e novembro do ano passado, quando nós caímos lá de 1.000 para 200, 300 casos por dia, e agora está acontecendo uma coisa muito semelhante. A vacina, com certeza, está ajudando muito a segurar a letalidade, especialmente, claro, pelo desenho que foi feito no mundo e foi feito aqui, de vacinação das pessoas mais frágeis, mais suscetíveis ao agravamento da doença, e agora com as medidas de reforço. Mas, efetivamente, a gente não sabe o que vai acontecer nesse futuro imediato e a gente não sabe quanto tempo vai durar. Nós estamos, acho que todos, falando em endemização da doença, mas também sem uma noção clara do que significará isso de verdade. Nós não tivemos oportunidade ainda de viver o que se viveu, por exemplo, com outros coronavírus, com o OC43, que foi a adaptação deste agente ao ser humano e, de certa forma, vice-versa.
Isso é uma que não vamos discutir essa questão da interação ecológica nesse momento, mas, com frequência, quando a gente olha para a história das grandes endemias, principalmente, nós assistimos a um processo que, ao longo dos anos, agentes infecciosos se tornam menos virulentos, mais adaptáveis, de certa forma, à convivência com o ser humano. A gente não sabe se isso vai acontecer com a Covid-19, com o SARS-CoV-2. Pode acontecer até mesmo o oposto, já que o caldo que nós temos hoje é de surgimento, de possibilidade de surgimento de muitas linhagens e de variantes que podem até mesmo ser mais agressivas. Então, não seria de se estranhar um ambiente que a gente tenha a endemização e que isso seja acompanhado por surtos frequentes e surtos com gravidade alta quando atingirem populações e grupos especialmente frágeis. A gente já tem esse tipo de comportamento com algumas doenças de transmissão respiratória. Tem uma chance grande disso continuar acontecendo com a Covid. E faz parte de pensar este futuro, a gente pensar também como é que nós vamos fazer vigilância no futuro. Então, acredito que, a partir deste período em que se consegue um controle razoável da transmissão, estou sendo otimista, nós precisamos dedicar muita energia à reconstrução do que foi destruído. E aqui eu estou falando de uma boa parte do nosso sistema de saúde. O nosso sistema de vigilância hoje, ele é um sistema de vigilância de Covid e que mal faz Covid. A vigilância de outras doenças está extremamente prejudicada, as ações de controle de outras doenças muitas vezes estão estacionadas e, mesmo na representação que isso tem, até mesmo para os profissionais de saúde, tudo se tornou desimportante. Quer dizer, como é que a gente fala em uma doença que causa 800 mortes por ano nos seus piores anos e dá alguma importância para isso, quando a gente está vivendo uma doença que causa esse número de mortes a cada 2 dias. E aí eu estou comparando com dengue. As pessoas simplesmente ignoram quando a gente fala em dengue atualmente. Ou quando a gente fala em tuberculose, que causa, eu não vou lembrar de cabeça, mas digamos 5.000, 6.000 mortes por ano, habitualmente. Então, tudo tende a ser visto como desimportante na nossa saúde pública, face a uma epidemia desse tamanho. E aí, se nós fomos incapazes, nós não fomos incapazes, este governo foi incapaz de coordenar as ações que pudessem dar para esta epidemia tão grave tanta importância, imagina o que é dar importância para coisas que não têm este mesmo significado, esta mesma transcendência de saúde pública. Então, acho que nós vamos ter que pensar muita coisa aí para este modelo de vigilância do futuro, mas principalmente para que a gente recupere a nossa capacidade de organização, de coordenação e de fortalecimento do SUS nas suas bases, na sua atenção básica, nas suas equipes de vigilância. Chester mencionou aqui que a gente tem equipes muito bem formadas, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Vou até aproveitar um dos exemplos do Chester, quer dizer, da formação de epidemiologistas de campo. Nós, infelizmente, temos sido ainda lentos nisso. Formamos o curso do EPSUS existente no Ministério da Saúde. Acho que até hoje formou 170, 180 pessoas. Nós estamos tendo, acho que, uma oportunidade diferente agora. Vou até fazer autopropaganda. Nosso grupo aqui está formando, em conjunto com o Ministério da Saúde, 750 pessoas neste ano especializadas em epidemiologia de campo, que não é exatamente a mesma coisa que o outro curso, que é o curso avançado, esse é chamado curso especializado. Mas, de qualquer forma, tudo isso parece ainda insuficiente para o que foi destruído ao longo dessa pandemia.
Então, nós vamos ter que reconstruir o nosso Programa Nacional de Imunizações, que está há 4 ou 5 meses sem coordenação, reconstruir a capacidade de coordenação, e isso não é simples, porque uma vez que se perde capacidade de coordenação, se perde credibilidade. Nós sempre tivemos, eu acho que, algum tipo de tensionamento entre as coordenações estaduais, coordenações municipais e a coordenação federal. Essa costura é um processo que vem desde que começou a implantação do SUS. É um processo de construção de consensos, de concertação, e isso é fundamental para o nosso sistema de vigilância funcionar. Quando se perde a credibilidade nisso, nós estamos jogando fora 30 anos de uma costura cuidadosa. Espero que a gente consiga, em 2, 3, 4 anos, recuperar isso. E, por fim, eu quero aqui instigar o Eliseu, com esta aula que ele apresentou, e instigar também os professores aqui, coordenadores da faculdade. Eu acho que, a partir desta aula, a Faculdade de Saúde Pública pode apresentar uma proposta de plano de governo para o ano que vem, para qualquer candidatura, qualquer coligação, segmento da sociedade que queira se apropriar desse conhecimento tão importante para enfrentar o momento seguinte. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada a você, Cláudio, provocador, hein? E você convidadíssimo para fazer parte dessa história, né? Acho que sim, quando você falou, inclusive, na CPI, né? Foi muito importante a sua fala quando você traz que a CPI, ao abrir lugar para a saúde coletiva, para a ciência, né? Ela alimentou a esperança de que ainda possamos evitar uma catástrofe maior, né? E a gente ainda pode, de fato, evitar catástrofes maiores, e a contribuição da ciência e a contribuição dessa reflexão, ela é fundamental para pensar tempos futuros. E acho que você traz para nós, e acho importante esse apontamento de que, sim, vivemos uma catástrofe, com toda a potência de não termos vivido a barbárie se não tivéssemos política pública, se não tivéssemos SUS, e aí os 4 pilares que acho que permeia a nossa discussão de governança, vigilância, pesquisa e assistência, e o quanto poderíamos ter sido mais potente, né? Acho que você reforça e faz várias provocações, inclusive a fala do Eliseu, que a gente pode retomar e que as pessoas estão escrevendo no nosso chat. Eu cumprimento a todos que estão lá, nossos alunos, nosso querido Carvalheiro, que manda um abraço por lá para nós. E acho muito importante também jamais a gente deixar de apontar a fake news, a infodemia, e de que até hoje a gente está consolidando, é o consórcio de imprensa que soma casos, né? E que não há uma coordenação, uma vigilância na construção deste processo. Acho que você traz ao final perguntas que estão aparecendo, que depois vão permear depois um retorno aí para o Eliseu, para você, de qual é o risco, né, que se enxerga neste momento. Acho que você trouxe várias ponderações, pouco se sabe, mas há vários elementos que nos indicam várias questões, algumas pessoas, inclusive, questionando e talvez pensar um pouco riscos também de não ter vacina necessária para o ano que vem, e mesmo o que se faz com essa não segunda dose, né? Que estratégia potente e possível, de fato, a gente pode construir nesse sentido. Agora, quando a gente traz a potência do SUS, né, a Ferrari, como você diz, mal conduzida, né, e o quanto isso, às vezes, até não faz com que a gente possa ter tido a vantagem de ter um bom carro, né, porque mal conduzido ele não nos ajudou em vários momentos, mas desse lugar da resiliência, né? Tem vários autores, a gente vem trabalhando um pouco esse conceito da resiliência dos sistemas de saúde. Então, o sistema de saúde tem resiliência e ele vai, de alguma forma, com a sua história e sua potência, respondendo na medida da necessidade, nós somos aprendendo com tudo isso que a gente viveu e com essas outras experiências. Mas precisamos de investimento, precisamos de aposta, precisamos de coordenação, precisamos de governo,
né, para que a gente possa, e recursos para que a gente possa avançar com as nossas políticas públicas, e como muitas pessoas perguntam, como é que mesmo consigo reduzir desigualdade se eu não tenho políticas públicas que enfrentaram isso ao longo da pandemia. Queria ouvir um pouquinho, aqui a gente está, eu, a professora Zilda, o professor Chester, que coordenamos essa disciplina de epidemiologia de serviços de saúde, uma área muito antiga, né, histórica na nossa faculdade. Queria ouvir o professor Chester, se ele gostaria de fazer algumas considerações, alguns comentários a essas brilhantes abordagens aí que Eliseu e Cláudio nos trouxeram. Chester, fique à vontade, por favor. Então, quero agradecer Eliseu e Cláudio. Fico feliz de ouvi-los. Vocês têm hoje um conhecimento muito grande da situação atual. Eu teria inúmeras questões, mas não vou estar colocando para dividir o espaço com muita gente que deve estar interessada em ouvi-los. Eu tenho uma ou duas coisas que eu gostaria de saber, tanto do Eliseu como do Cláudio, é que com essa previsão de uma nova onda que deve se aproximar, uma questão que eu fico em dúvida é até que ponto essa subida e queda se deveu à questão da vacina ou se era uma coisa da própria evolução da epidemia, com diversas ondas. A segunda coisa é que se deveria mudar alguma estratégia para a próxima onda. Que importância teria, agora que a incidência está mais baixa, uma vigilância mais próxima dos casos? Se seria a questão de identificar fontes de contatos e trabalhar de uma forma, se isso poderia ter algum impacto numa próxima onda que está por vir. A outra coisa que o Eliseu coloca com relação à questão animal, e daí eu estou pensando na produção de proteínas, o Brasil tem uma importância grande nisso, na questão de granjas e criação de gado. Se teria alguma questão especial a ser feito que pudesse estar diminuindo também o impacto de uma nova onda. Eu acho que basicamente é o que eu queria colocar. Concordo plenamente com as questões colocadas por vocês. Eu acho que é uma coisa terrível o que aconteceu do ponto de vista de governança num sistema de saúde que tinha um histórico dos últimos 40 ou 50 anos importante. Como é que foi acontecer isso, ser tão mal gerenciado? E, na verdade, eu acho que o que ele conseguiu segurar foi independente de não ter uma coordenação central, porque a estrutura em si era bem montada e quase que conseguia dar conta. De novo, quero agradecer muito a vocês e dizer que fiquei extremamente satisfeito em ouvi-los. Muito obrigada, Chester. Excelente contribuição. E aí essa provocação, né, da vigilância territorial, dos vários momentos, como é que a gente pensa esses próximos momentos, singularizar nos territórios esse monitoramento, diagnóstico, testar, tratar e monitorar, é uma conversa que eu acho que a gente queria fazer com vocês ainda. E queria ouvir agora a Zilda. Zilda, algumas considerações, agradecer também aí essa oportunidade de estarmos juntos aí sempre nessas disciplinas. Temos nossas disciplinas na pós, na graduação, no curso de verão, convidamos a todos, sempre agradecendo aí o professor Chester e essa construção que eu e Zilda, nesse momento, temos conduzido aí junto à Faculdade de Saúde Pública, junto sempre com o apoio do professor Eliseu,
e queria que você trouxesse algumas considerações aí para essas maravilhosas falas que nós tivemos aí. Por favor, Zilda. Bom dia a todos. É uma satisfação terminar o nosso curso, né, com esse evento, estar junto com a Marília, agradecer a Marília, ela que organizou esse evento, trouxe, né, convidou o Cláudio com uma experiência profissional fantástica, e assim, hoje a gente está com os nossos eternos mestres, né, o professor Chester e Eliseu, tratando de um tema tão importante, e não poderia ser um tema diferente para fechar essa disciplina, né? A gente vive um momento muito terrível, né? Viver essa pandemia que vai passar, né? A gente vai passar por isso, infelizmente com enorme saldo de vidas perdidas e de muito sofrimento, né? A gente espera que as lições aprendidas no longo desse período sirvam para que a gente possa, de fato, se preparar. Mas para que isso ocorra, a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que tanto Eliseu como Cláudio destacaram todo o potencial do nosso Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo o sucateamento, as fragilidades que foram surgindo, né, o problema da falta de governança na condução do enfrentamento da epidemia, e que se espalhou por várias áreas. Nós vimos isso tanto em relação à assistência, à vigilância, aos sistemas de informação. Eu acho que a gente tem a vantagem em relação a outros países de ter um sistema de informação amplo, mas que também tem problemas e que né, ficaram evidentes, acho que durante a pandemia. Mas eu queria reforçar nesse ponto uma coisa que, por mais estranho que seja, a gente, quando no nível federal nós tivemos problemas na divulgação dos dados e no acesso, rapidamente se formou o consórcio, que é uma coisa inusitada, né? Aqui no chat, quando o Cláudio perguntou se isso tinha em outros países, a Elisa, nossa aluna, que está nos Estados Unidos, disse que lá não funciona assim, que também não conhece, né? Mas eu queria destacar que a gente só conseguiu manter esse acesso aos dados, que é super importante, tanto para a sociedade, para cada cidadão, para os gestores, porque a gente tem um sistema descentralizado, a produção nos municípios e nos estados. Então, quando falhou no governo federal, nós tivemos a chance de recorrer aos dados produzidos pelos estados e municípios, e a gente tem vários exemplos de municípios que disponibilizam rapidamente os dados, né? Então, a gente tem, claro, uma situação muito desigual no país, né? Mas eu acho que se a gente não tivesse o sistema dessa forma descentralizada, talvez a gente não tivesse um painel, um quadro da epidemia como nós pudemos ter, embora a gente saiba que nós temos. A gente vai demorar para a gente saber o tamanho exato, né, do que aconteceu, qual foi a magnitude, tanto em termos de caso como de óbito, seja porque a gente não teve, né, como foi dito pelo Cláudio Eliseu, uma testagem ampla para a gente poder detectar o número de casos, e mesmo em relação a óbitos, ainda muitos óbitos que precisam ser investigados, e eu não sei qual vai ser a capacidade dos municípios de continuarem revisando esses dados para a gente ter uma melhor mensuração da pandemia, né? E também eu acho que em relação ao perfil, né, a gente conseguiu traçar, né, esse perfil, mas a gente tem fragilidade em relação, por exemplo, ao preenchimento de algumas variáveis nos sistemas que poderiam nos ajudar a entender melhor, principalmente as desigualdades, enxergar como a pandemia acometeu grupos mais vulneráveis, né? Então, acho que essas são questões que a gente precisa aprimorar para o futuro. Eu também teria muitas questões, mas eu vou acho que colocar 2 pontos aqui, que também foram, o Cláudio falou mais enfaticamente agora no final, que é o futuro, né? Como é que vai ser a retomada da vigilância daquilo que foi totalmente suspenso nesse período, né? Como é que vai ser essa retomada para dar conta de todas as doenças e agravos que são necessários ter um monitoramento com a desestruturação que aconteceu, né? E também por uma outra questão que eu queria colocar, é que já de antes, né, da pandemia, o que a gente observava nos sistemas municipais de vigilância era um sucateamento, um número muito reduzido de profissionais, né? Acompanhando esse serviço, a gente observa que ano a ano o número de profissionais dedicados à vigilância vem reduzindo, muita rotatividade,
Os profissionais relatam demandas constantes, né, de necessidade de treinar novos integrantes que chegam, né, então a necessidade de estar formando. Cláudio falou da formação dos epidemiologistas de campo, que ainda é insuficiente, né? Então, eu acho que também seria importante a gente pensar que lições ficaram para os gestores, que são os responsáveis pela alocação dos recursos nas diferentes áreas de atuação do SUS, né? Seja assistência, sistemas de informação também é uma área que frequentemente a gente tem poucos profissionais envolvidos nos municípios. Então, tanto na vigilância como na área específica da produção de informações, os municípios não têm um número de profissionais suficientes, né, para dar conta disso. Então, eu queria ouvi-los depois se eles acham que vai ter algum impacto para os gestores, se os gestores vão se preocupar em cuidar mais dos recursos necessários para a vigilância. E para também não só se preparar para novas emergências como essa, mas para dar conta de tudo aquilo que foi interrompido, como foi bem dito, né? E nós não sabemos também o que nos espera pela frente em termos de monitorar a Covid, seja em termos de novas ondas, seja em relação às sequelas, né? A gente mal se deu conta ainda do que nós temos de impacto e demanda para os serviços de saúde em relação aos problemas advindos da Covid para a população que foi acometida nos casos mais graves, né? Marília, tem uma série de questões aqui, eu vou parar de falar, porque senão a gente não dá chance também para os nossos alunos. Eu já vou colocar aqui alguns comentários dos nossos alunos no chat, porque aí a hora que devolver a palavra para os nossos convidados, eles já também têm um pouco sobre isso, né? Então, tem o Manuel, que pergunta até que ponto essas lições podem ser capitalizadas pelas próximas epidemias e que políticas devem ser implementadas para reduzir as assimetrias regionais no enfrentamento de epidemias e na cobertura dos serviços de saúde em todos os níveis. A Elisa, que também é nossa aluna, pergunta qual seria a melhor estratégia, a melhora do sistema para relembrar, acelerar o processo ou até mesmo abordar as pessoas que ainda não receberam a segunda dose ou a dose de reforço. E a Aline, também aluna nossa, fala dos desafios, que apesar de todos os desafios, o SUS é uma potência, e que as falas reforçam a importância do fortalecimento do SUS, e me faz questionar o quanto o subfinanciamento de anos dificultou ou impactou nossas ações de enfrentamento da Covid. Tem outros comentários, mas eu vou parar por aqui para dar tempo deles comentarem e acrescentarem algo mais. Obrigada. Excelente, Zilda. Muito obrigada. Acho que Zilda traz vários elementos. Podemos ficar conversando mais várias horas aí em tudo que a gente está provocando para essa conversa, né? E aí vai só ampliando aí a nossa potência aí de sistematizar e de refletir juntos. E acho que até algumas pessoas elogiaram, e acho importante a fala do Cláudio, que depois Zilda também traz do impacto, né, para o sistema de saúde. E quando o próprio Cláudio fala de uma certa naturalização, né, que ficou tudo tão menos grave, né, e a gente tem feito muito menos vigilância para as questões não Covid, assim como a gente está tendo muito menos assistência, né? Então, a gente tem aí toda uma demanda reprimida de cirurgias eletivas, de oncologia, e mais as emergências da Covid longa, em termos de uso do sistema de reabilitação, por exemplo, e mesmo da saúde mental, né? Que tem um impacto bastante grande e que tudo isso se apresenta como desafio, mas a gente ainda está às voltas, né, com toda a demanda e a tensão e a pressão da demanda sobre os sistemas de saúde da própria pandemia. A Zilda trouxe várias perguntas, acho que tem uma questão se, agora considerando que a Europa é o epicentro, o risco de acontecer algo semelhante, e teve outras questões que o próprio Chester trouxe, da questão daí de uma nova onda ou não, né, e a questão da vacina, e, ao mesmo tempo, algumas perguntas que estratégias que se poderiam fazer
para reduzir, como eu já tinha perguntado antes, para as pessoas que ainda não receberam a segunda dose do reforço, como a Elisa perguntou. A Renata fala, e outras pessoas estão perguntando também, a questão da formação. Então, quais os pré-requisitos para participar do curso de EpiSUS, como é que precisa ser trabalhador, né? A Camila, que fala formar mais epidemiologistas que estejam preparados para atuar no campo, é muito importante. E a Maria Maeno, que pergunta se estratégias de testagem de assintomáticos, antígeno, nas empresas, continua sendo algo a perseguir? E, por fim, o Carlos Larco também provoca um pouco, aí vocês trouxeram a questão sindemia, saúde única. Ele fala, o modelo produtivo de agropecuária e latifúndios monocultores, tal qual é hegemônico no Brasil, tem influência na eclosão de pandemias ou sindemias? São perguntas que dialogam com um pouco de tudo que vocês foram trazendo, e vocês, então, fiquem à vontade para pensar um pouco, né, o que de tudo isso que vocês querem aí, de novo, nos brindar com mais um pouco de informação, reflexão, sistematização. Acho que a gente pode retomar com o Eliseu, depois voltar para o Cláudio, mas estamos aqui num bate-papo. Então, Eliseu, Cláudio, fiquem à vontade, se quiserem, né, conversar, mas queria chamar o Eliseu aí, que deve estar com a lista de coisas para falar. Fica à vontade, Eliseu, muito obrigada. Obrigado. Bem, de fato é muita coisa, eu vou tentar pensar algumas coisas. Em relação à questão do Chester, mas acho que tem uma pergunta de aluno também a respeito de uma possível nova onda e até que ponto esse declínio que assistimos hoje está associado à vacina. Enfim, é claro que responder essas questões ela tem que ser feita com muito cuidado, porque não se sabe. O que a gente tem de referência, por isso que eu salientei isso na apresentação, é a experiência com a gripe espanhola. O que a gente vê como característica desses vírus respiratórios é a forte sazonalidade. Então, esse período entre ondas, geralmente é no período do verão, tanto no hemisfério norte como sul. A queda da incidência que se vê agora, ela é mais intensa do que a do ano passado, mas é no mesmo período, o que mostra que ela ocorre mesmo sem uma intervenção mais importante, no caso, a vacina, né? O que me parece claro é que a queda mais rápida da mortalidade, essa sim, está associada à vacina. Em outros termos, precisamos continuar vacinando e aumentando a cobertura vacinal, mas sabendo que possivelmente teremos problemas a serem enfrentados, né? E aí vem outras perguntas, né? O que o SUS precisa fazer? Eu acho que uma das coisas importantes e que eu acho que se espera, vamos dizer, dos profissionais de saúde que têm comprometimento com o SUS, é que façam uma revisão cuidadosa dessa experiência, né? Porque eu acho que ela não só mostrou, vamos dizer, a falta de governança, né, que infelizmente foi desastrosa, mas ela mostra também algumas, vamos dizer, vulnerabilidades do SUS que devem ser sanadas e que ficaram claras. Uma delas é a desigualdade, quer dizer, o SUS não é homogêneo em todas as regiões do país. E as regiões economicamente menos desenvolvidas e, portanto, que abrigam porcentagens mais elevadas de pessoal, de população socialmente vulnerável, é justamente aquela que tem o SUS menos robusto, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que tem uma coisa que eu não falei e é muito importante, o Cláudio citou um exemplo, mas acho que ela pode ser ampliada, o papel da imprensa livre, né? Durante essa pandemia, eu acho que ela foi muito importante. É claro que essa contribuição de substituição do Ministério, né, na parte de divulgação de informação é o exemplo mais candente, mas, na minha opinião, a reversão
vamos dizer, da adesão da população à vacina, eu acho que se deve fundamentalmente a dois fatores. Um, a imprensa, que incentivou a população durante toda a pandemia tanto a cumprir as recomendações de medidas não farmacológicas, né, que são disponíveis, como também a adesão à vacina. A gente deve lembrar que, em agosto do ano passado, os levantamentos que nós tínhamos de opinião mostravam que alguma coisa em torno de 50% só da população pretendia se vacinar. Levantamentos feitos já esse ano, eu acho que em torno de abril, eu acho que a própria comissão de inquérito, a CPI, teve um papel também importante. Isso muda, e muda muito, né? O inquérito mais recente que eu conheço chega a 93%, mais de 90% da população aderindo à vacina. Eu acho que a imprensa teve um papel importante nisso, e também, né, o comportamento, dentro do contexto que vivemos, muito acima do esperado, da Anvisa. A Anvisa manteve, vamos dizer, na minha opinião, apesar de um período de dúvidas a respeito, ela se manteve fiel às suas finalidades, né? Bem, eu acho que o SUS, né, tentando não me alongar muito, precisaria ser profundamente analisado com base nessa experiência, e que isso deveria ter como fruto uma proposta, não digo de reforma do SUS, mas de atualização da organização do SUS em vários pontos, e uma manifestação mais clara em relação à incorporação de novas tecnologias como algo próprio ou não do SUS, como é o caso da telemedicina, para a qual existe, vamos dizer, uma certa restrição, talvez até principalmente dos profissionais médicos, mas ela foi importante durante a pandemia e precisa ser melhor analisada. Outra coisa que eu levantaria é a importância de carreiras próprias do SUS, né? Por exemplo, se fala muito de incorporação, de não se perder a experiência adquirida. Isso você só garante com equipes técnicas permanentes. Quando você trabalha com trocas frequentes de equipe, essa experiência é perdida. Bem, não quero me prolongar, quero passar a palavra então para o Cláudio, que tem coisas interessantes para mostrar. Excelente, Eliseu, muito obrigada. Estamos chegando já no nosso teto, né? Queria pedir, então, que o Cláudio pudesse pensar as coisas que ele gostaria de apontar e de intervir, e já na sequência a gente encerra o nosso debate. Cláudio, por favor. Obrigado. Bom, eu vou seguir essa sequência aqui inicialmente, porque achei muito boas as provocações. Primeiro as do Chester. Eu não vou dizer... Quem sou eu para ter uma divergência de análise aqui com Eliseu, com quem aprendo tanto? Mas eu não consigo olhar ainda para essa queda, eu não consigo interpretar ainda essa queda. O que nos levou a essa queda ao longo das últimas semanas? Eu tenderia a pensar em condições abstratas, não sei o que Eliseu pensa disso, Chester, Zilda, Marília, que uma doença que não tem um forte componente ambiental, por exemplo, uma doença transmitida por vetores, que ela demoraria mais para ter ciclos regulares, que essa interação entre agente hospedeiro, digamos assim, iria criando uma dinâmica de crescimento de contingente imune, dinâmicas que a gente conhece em algumas doenças, mas que essa adaptação demoraria um pouco mais até que nós pudéssemos olhar para dizer temos um padrão sazonal. Embora, claro, acho que tem alguns componentes do comportamento humano relativos às estações do ano que interferem de maneira importante na transmissão das doenças, na transmissão respiratória.
ambientes fechados, proximidade, alguma fragilidade de vias aéreas, mas eu ainda me sinto muito inseguro assim para olhar para o que está acontecendo e interpretar, inclusive pensando no que aconteceu no início do verão passado, quer dizer, que foi quando começou uma nova explosão de casos. No início da pandemia, vocês vão se lembrar, quando as pessoas começaram a trabalhar muito com modelagem, houve alguns grupos que passaram a disseminar um pouco algumas ideias em relação à heterogeneidade da população, aquilo que Eliseu citou aqui, dos hipertransmissores, né, dos supertransmissores, superpropagadores. Eu acho que até hoje a gente ainda não entendeu bem isso. Quer dizer, os caminhos que uma pandemia, que uma epidemia faz num momento em que, por exemplo, cai num grupo populacional muito conectado, e que este grupo eventualmente esgota temporariamente a sua capacidade de propagação e ela desacelera. E esses movimentos, num país com essa dimensão, acho que são difíceis de interpretar. Agora, acho que a vacina teve um papel muito importante nisso, pelo menos, no mínimo, a gente pensando no senso comum e na correlação. A gente pensando aí numa correlação linear mesmo. Em relação à mudança de estratégia, acho que, infelizmente, assim, nós não tivemos estratégia nenhuma. Penso ainda que nós devemos insistir na estratégia tradicional, sim, que não foi adotada, de vigilância de casos, de rastreamento de cadeias de transmissão, tanto pensando nas pessoas que podem ter sido contaminadas, como infectadas, como naquelas que infectaram o caso índice que a gente está olhando. E a gente nem chegou perto de fazer isso. Acho que isso pode ser um pouco do que as nossas vigilâncias, as nossas equipes municipais do Sistema Único de Saúde devem discutir. Acho inevitável. Esse tempo verbal do futuro do pretérito para a nossa vida pessoal, sempre ele é meio inútil, né? Muito ruim. Poderia ter sido, poderia ter feito, poderia ter agido, mas nas nossas instituições ele é um tempo verbal essencial para a gente poder fazer a crítica e poder pensar como planejar para o futuro. Nós começamos a cultivar há alguns anos uma cultura de planos de contingência, planos de emergência em saúde pública, mas mal tivemos tempo de escrever essas coisas. Na maior parte dos lugares isso nem chegou. Então, acho que isso é uma coisa importante para ser incorporado como prática dos sistemas de saúde, de fazer os planos e de fazer simulações, fazer exercícios sobre esses planos. Se aconteceu, foi de maneira também absolutamente isolada. Acho que essas coisas ficam também como lições para os gestores, ao lado, como disse a Zilda, dessa necessidade muito grande de capacitação que a gente tem de pessoas. A gente está falando aqui em epidemiologia de campo, eu sempre tenho repetido, epidemiologia de campo é um nome novo para uma coisa que a gente faz, que é a vigilância epidemiológica, que é a epidemiologia em serviços de saúde. Só que a gente precisa ter gente fazendo isso. As pessoas que passaram pelos cursos antigos lá, o CBVE, TBVE aí no estado de São Paulo e tal, já estão todas se aposentando, né? A gente eventualmente teve experiências localizadas, talvez. Precisava retomar isso com volume, com exercício, criar de novo uma coisa que acho que já houve no país, e eu acho que eu vivi isso no estado de São Paulo e senti isso, que era uma cultura e uma comunidade de gente de saúde pública preocupada em fazer vigilância, preocupada em integrar vigilância e atenção. Minha impressão é de que isso se perdeu um pouco, de que, mesmo com a expansão da assistência dada pelo modelo da saúde da família, a dimensão da saúde pública, com todas as aspas, tradicional, não foi contemplada nesse novo espaço. Seguindo ainda aqui, acho que a questão da assimetria, eu já mencionou, sem dúvida é uma coisa muito importante, especialmente as assimetrias das condições sociais
das pessoas que vivem em diferentes lugares do país e nas grandes cidades, entre os diferentes pedaços das grandes cidades. No início da vacinação, até acho que teve uns mapas muito interessantes feitos aí em São Paulo, que confrontavam incidência da doença com velocidade de vacinação. E era uma coisa completamente dissonante. A gente tinha números fantásticos, números absurdos de casos e óbitos na periferia de São Paulo, enquanto a vacinação acelerava rapidamente nas regiões centrais. Claro, isso tem explicação pela pirâmide etária de cada lugar, etc., mas a gente tem que olhar para isso também. Em relação à aceleração da vacinação, quer dizer, meu conhecimento de carros ainda é limitado para pensar qual é o melhor que a Ferrari e tal, no mundo atual, se o Tesla, se sei lá eu, né? Eu espero que não. Mas o nosso PNI é uma estrutura fantástica, é uma máquina fantástica, mas tem que ser bem dirigida e tem que ter junto uma campanha de comunicação. Acho que eu não me lembro de outra vez, desde que existe o PNI, em que houvesse campanha de vacinação sem campanha de comunicação. Pode ser que tenha havido assim, campanhas pequenas, tal. Eu não me lembro de outro episódio. E agora que a gente vive a maior campanha de imunização, mais urgente campanha de imunização da nossa história recente, pelo menos, nossa história, nós não temos campanha de comunicação. Então, acho que isso é urgente também. Em relação à testagem, Maria Maiano falou aqui da testagem das empresas, acho que é uma estratégia importante, acho que nós vamos ter que também discutir melhor os nossos limites. Vários países trabalham com autotestes, entregam autotestes gratuitamente para a população, seja pelo seu local de trabalho, universidade, etc., estimulando a que as pessoas se preocupem com isso, se testem e não exponham os outros caso elas estejam com testagem positiva. Aqui, o autoteste, inclusive, ele é proibido. Proibido quer dizer, ele ofende uma norma da Anvisa. Não, é uma norma leve, ela pode ser mudada, não é uma lei, coisa assim. Mas, em geral, as pessoas veem com maus olhos essa coisa do autoteste, da autonomia das pessoas para fazer um exame laboratorial. Tirando glicemia e HIV, que agora tem teste, nós não temos cultura de autoteste nesse país. A gente precisa, acho que, evoluir nisso também. E, por fim, eu queria fazer um comentário. Assim, eu acho que nós não olhamos para o SUS com a profundidade que devíamos ao longo dessa pandemia. Acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro foi chacoalhado, acho que o Brasil também, e acho que nós também deveríamos nos chacoalhar e chacoalhar as ideias que a gente tem e enxergar os problemas, que não são só os problemas práticos, operacionais, mas a gente vai ter que, acho que, revisitar problemas conceituais da nossa organização do SUS também, pensando não só nas pandemias, mas pensando no nosso sistema de saúde, em modificações que ele deve sofrer periodicamente, não apenas como atualização, mas efetivamente como uma revisão de conceito. Paro por aqui, obrigado. Falei muito. Muito bom, parabéns e muito obrigada. Eu acho que a gente trouxe elementos de provocação para vários próximos encontros para continuar essa conversa. Fico muito feliz, e aí, em nome de todos os nossos docentes da Faculdade de Saúde Pública, de encerrar a nossa disciplina, poder contribuir com a publicização e divulgação dessa conversa para todos os interessados, que continuará disponível no YouTube. Agradecer muito o Cláudio de estar conosco aqui, convidá-lo para sempre continuar virtualmente nas escadarias da Faculdade de Saúde Pública, adentrando esse espaço, conversando com a gente, debatendo, produzindo conhecimento, produzindo reflexão. E aqui, então, eu encerro a nossa disciplina, encerro esse debate, agradeço a todos. Muito obrigado, um grande abraço.